Boa noite a todos. Boa noite já, né? Porque já são 18h06. Estão me ouvindo? Um okzinho. Joia. Então, nós estamos hoje no nosso 8º encontro do Café com Debate. Esse evento foi idealizado pela Comissão Gestão 2019 a 2021, né? E é um encontro que a gente faz mensalmente com os membros da comissão. E desde já quero agradecer a presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou a Michele Coutinho Azevedo Carvalho, presidente da Comissão de Direito de Família, Criança e Adolescente da OAB de Palhoça. E para esse 8º encontro, nós falaremos um pouquinho sobre ITCMD. Foi um pedido realizado pelos membros da comissão e nós, na nossa comissão, fomos agraciados com a presença da doutora Tainá, que já trabalhou por anos no cartório aqui de Palhoça e sabe muito do que vai falar. Então, eu vou passar aqui para a leitura do currículo da doutora Tainá. Ela é advogada, pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões, com experiência de 5 anos em cartório de notas. É membro da Comissão de Direito de Família, Criança e Adolescente de Palhoça. E o tema para o nosso bate-papo de hoje, porque o Café com Debate é isso, né? É uma palestra, mas também é um bate-papo. Ela vai conversar um pouquinho sobre o ITCMD de Santa Catarina na teoria e prática do ITCMD. Então, eu passo a palavra agora, informando que a gente está gravando o evento, né? Esse evento vai ser disponibilizado no canal do YouTube da OAB Palhoça. E para registrar presença, eu peço a todos que escrevam seus nomes no chat, tá? Para depois, posterior envio de certificado. Então, passo a palavra agora para a doutora Tainá. Boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, tudo bom? Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de a gente conversar, é um assunto bem interessante e, como a doutora Michele falou, eu tive essa experiência que foi muito enriquecedora, assim, na minha trajetória até aqui. E é uma dúvida que muitos têm, né, de como funciona a questão do ITCMD, de cálculo. Então, hoje a gente pensou em algo bem prático mesmo, então é para tirar muita dúvida, se precisar me interromper enquanto eu estiver falando e questionar, não tem problema. Eu fiz também uma apresentação para a gente no final fazer cálculo, né, tirar uma dúvida com alguns exemplos. Então, tanto de cálculo quanto de preenchimento também, porque eu sinto que surge essa dúvida em tudo, nessas duas questões. Então, tem uma parte um pouco teórica para a gente conversar, entender o que a gente vai fazer, para conseguir fazer os cálculos, tem que entender para poder levar isso e lembrar, né, e poder aplicar futuramente. Eu vou colocar a apresentação aqui. Vocês estão vendo o slide? Tudo certo? Então vamos lá. O ITCMD, vou falar sobre o ITCMD de Santa Catarina. Né? A gente tem, cada estado regula, tem a sua lei, seu imposto, então a gente, como atua aqui, vamos falar sobre Santa Catarina. Aqui no estado ele é regulado pela Lei 13.136, ele é de 2004. Então aqui é importante sempre salientar que a data do falecimento, né, a data da abertura da sucessão, que diz qual imposto que vai ser aplicado no caso. Então, se eu tenho algum óbito que faleceu, a pessoa faleceu lá em 2001, não é essa lei, essa alíquota que eu irei aplicar no imposto, né? Então, tem que verificar qual era a lei e qual a alíquota aplicada. O que é o fato gerador? O que é esse imposto, né? Afinal de contas. Então, esse é o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. Então, ele é bem... já disse pelo nome, né? A gente trabalha com ele na causa mortes, que seria no inventário,
numa sobrepartilha, numa partilha e numa doação de qualquer título. Então, ela pode ser uma doação com usufruto, com reserva, uma cessão de direitos hereditários, né? Uma cessão entre cônjuge. Então, é aqui que ele é aplicado. Para a gente poder entender um pouco de como funciona o ITCMD, a gente tem que entender não só o cálculo, mas também entender o que importa, né, para fazer, para ser aplicado o valor, quem que paga, quem é a pessoa que deve. E aqui na lei, ela também é muito simples de entender, ela é fácil. Eu trouxe alguns artigos para a gente verificar. O artigo 5º, por exemplo, ele explica quem que deve, a gente tem que colocar como contribuinte lá no site do imposto, que é o devedor do imposto, no caso. Na transmissão causa-morte, seria no inventário, são os herdeiros, legatários ou testamentários, então qualquer herdeiro. Aqui a gente vai conversar mais à frente, mas não entra ameação, o imposto ele não incide na ameação dos bens e somente na herança. Então, na doação ou cessão, o donatário ou cessionário, na instituição de direito real, por exemplo, uma instituição de usufruto, é o beneficiário do direito. Então, quem seria na instituição de usufruto? Quem está recebendo, quem ficará com o direito de usufruto, né? A pessoa que já está doando e está reservando o usufruto para si. E já na extinção, quem vai ficar aqui como contribuinte do imposto é o no proprietário desse direito real, né? O no proprietário do imóvel. A base de cálculo, acho que aqui é a parte mais importante para a gente poder fazer um cálculo de TCMD certo, tá? A gente tem que entender o que é a base de cálculo, aonde que o imposto incide, né? Então, de acordo com a lei que regulamenta aqui, ele é o valor dos bens a serem inventariados, ou partilhados, ou doados. Ele é utilizado o valor de mercado. Lá fala em valor venal de mercado, não pode confundir com o valor venal de prefeitura, né? Ele é um valor de mercado, ou o valor do título ou do crédito transmitido, né? Se é um saldo em conta corrente, é o valor daquele saldo. O valor do bem, ele é na data em que foi apresentado ao fisco. Então, como eu tinha mencionado, por exemplo, um óbito, a gente vai fazer um inventário hoje, alguém faleceu em 2001. Eu não vou utilizar o valor do imóvel de 2001. Se eu estou recolhendo o imposto hoje, a data é de hoje. Tá? Isso para o ano passado, enfim, é sempre para o momento em que está sendo recolhido esse imposto. Como eu tinha mencionado, o imposto ele não incide sobre a ameação. Então, no preenchimento da DF, a gente vai verificar que a gente até inclui o valor total do imóvel com ameação. Mas no cálculo, o site mesmo, né, o próprio site já faz o cálculo retirando essa ameação, porque a gente coloca a informação se tem ou se não tem. Então, mas incidir mesmo no momento que você faz um cálculo para orçamento, para ter uma ideia de quanto que vai ficar esse imposto, não inclui ameação. Tá? Na extinção de direito real e transmissão, a base de cálculo ela sempre vai ser reduzida em 50%. Então, para exemplificar, eu vou fazer uma doação por reserva de usufruto. O imóvel que eu estou doando hoje, ele vale R$100.000. Eu vou fazer uma doação para uma pessoa por R$100.000, mas o imposto ele é cobrado só sobre 50% desse valor. Então, ele é cobrado por 50 mil. No momento da extinção, que também está escrito aqui, isso foi na instituição. No momento da extinção desse usufruto, seja pela minha renúncia ou por um caso de falecimento que vai se extinguir, a gente vai ter que recolher o outro imposto, que seria a outra parte do imposto, que seria os demais 50%. Tá? Tainá, esse imposto de 50%, eu preencho 50% do imóvel, quando eu for preencher o valor do imóvel, eu coloco 50 mil? Não. A gente coloca o valor total e o próprio site vai calcular sobre a ameação, porque a gente já colocou que era a instituição ou a transmissão desse usufruto, tá? Desse direito real. Aqui também é uma parte bem importante, que são bens financiados. Isso costuma até acontecer muito em automóvel, financiamento de imóvel, né? O bem financiado, ele só incide o valor sobre o valor já pago do imóvel, do bem.
no caso. Uma dissolução de união estável, às vezes tem um apartamento, então o meu imóvel hoje vale R$150 mil, mas eu paguei em parcelas somente 20 mil. Esse é o valor que vai incidir sobre o imposto a ser pago, tá? Então, no momento do preenchimento, é esse valor que a gente coloca, o valor que foi pago. Eu sempre pegar o extrato do financiamento, do automóvel, do imóvel, e esse valor que será considerado, certo? Então, aqui eu trouxe algumas, inclusive, uns prints da tela do imposto, é esse imposto que a gente preenche, no caso, só para explicar e a gente exemplificando, que seria a parte da base de cálculo e seria o bem que a gente vai inserir no imposto, né? Então, aqui em grupo, sempre vai ficar se é propriedade, se é um direito, uma propriedade sobre o imóvel, um direito sobre o imóvel, se é dinheiro, se são móveis ou créditos, tá? Um tipo de bem já é especificando o bem que você vai colocar. Se é uma propriedade de imóvel, se ele é um terreno, se ele é uma casa. Se são móveis, se ele é um veículo automotor, se ele é um veículo automotor terrestre. Sobre créditos, incide ou poupança ou salário. Então, é nessa parte que a gente vai especificar o que está sendo partilhado ou doado, fica aqui. A parte da descrição a gente vai descrever, né, um pouco mais detalhado o que seria. Aqui tem algumas perguntas que também são simples de a gente entender e aplicar para o caso, né? Se ele se encontra com dívida, se ele tem seguro. E aí são dois casos muito importantes, dois itens que a gente tem sempre que lembrar. O bem se encontra com meação, então é nesse momento que eu vou informar se existe meação ou não no inventário, né? Aí lá no final ele já vai calcular excluindo a meação, se for o caso. Então aqui eu respondo se é sim ou não. Se for o caso de ter meação, a gente vai selecionar que sim. E se os favorecidos participam com quinhões iguais nesse bem. O que seria isso? A gente tem nós vamos colocar os favorecidos, né? Quem está recebendo isso no inventário, ele é assim, o preenchimento do imposto. E aqui a gente vai colocar, os herdeiros estão recebendo tudo de forma igual? Qual hipótese que poderia ser diferente? Vamos lá, a gente pode estar fazendo, vou falar em inventário, que fica mais fácil de visualizar. A gente poderia estar fazendo aqui um inventário e um bem tem meação e a viúva ela é meeira, né? Um outro bem era o bem particular, eles são casados pela comunhão parcial, por exemplo. Aqui ela não será meeira, ela será herdeira. Então, nesse caso, que a gente pode colocar que sim ou não. O que cada um tem de direito, às vezes, é o caso de uma herança ou um caso de um divórcio. É fácil de entender também. Existe um bem, na sua totalidade, vai ficar tudo para um cônjuge apenas. Então, aqui eu posso colocar que eles não participam com quinhões iguais, porque uma pessoa vai ficar com 100%. Tá? Quando existe uma doação dentro de um inventário, por exemplo, um herdeiro vai doar sua parte para o outro herdeiro, mesmo assim, aqui no imposto do inventário, eu vou colocar que eles participam com quinhões iguais. O que acontece? O imposto ele vai incidir, aqui a gente está falando só sobre a herança, então ele vai incidir sobre o que a pessoa está recebendo, ela recebeu essa herança e posteriormente ela doa. Então eles participam com quinhões iguais, os herdeiros vão receber, são dois herdeiros, vão receber 50 cada um. E um outro imposto que a gente vai fazer, que é o imposto da doação, que seria a cessão, né? Uma cessão gratuita, se fosse uma doação. E aí lá eu dou a parte que ele recebeu aqui, esses 50% que ele pagou aqui e recebeu, a gente vai fazer a doação, tá? Então aqui é realmente sobre a herança, sobre o que tem direito de herança. Me lembrei agora de uma questão. Herdeiro renunciante, né? A gente pode ter um herdeiro que renuncia, ele não aparece no ITCMD. Simples, né? Uma renúncia quer dizer que a pessoa não recebeu, não quis a herança, ela não aceitou a herança. Se ela não aceitou, a herdeira que entra no rol para pagamento do imposto sobre isso.
Então, tem que lembrar, né, de não colocar, por acaso, um herdeiro que renunciou nesse momento. Aqui o valor declarado, então é o valor do bem, né, como a gente falou, o valor de mercado, incluindo a meação. Se o meu imóvel vale R$200 mil, eu vou colocar que ele vale R$200 mil. Eu identificando que ele tem meação, o imposto vai ser calculado só sobre os 100 mil. Multa, a tão temida multa, é aqui que ela incide, né? A multa por entrar com o inventário, ingressar com o inventário após o prazo legal, aquele prazo de 2 meses. Então, incide a multa de 20% sobre o valor do imposto. A gente, então, passou esse prazo, a gente tem aí a incidência de multa. Eu até tenho um print aqui que eu coloquei que tem o valor da multa que dá de verificar. Então, aqui é no valor do imposto, né? O valor que tem que a pagar do imposto que incide esse 20%. Parcelamento. A DF pode ser parcelada? Pode. Ela pode ser parcelada em até 12 prestações, só que a parcela mínima é de R$150. Então, quando é o imposto ou é o menor, vou ficar em no máximo 7 prestações, porque a parcela mínima é essa, né? Então, isso quando verificar e passar o orçamento, não são todos que podem passar em 12 vezes. E no caso de sobrepartilha, a gente fez o inventário, né? Partilhou os bens, finalizou o inventário e logo depois descobriram um bem, um dinheiro em conta ou recebeu algum valor posteriormente a finalização do inventário, a gente tem que fazer a escritura de sobrepartilha. O imposto dessa sobrepartilha não é um imposto novo de inventário. Você não vai começar a calcular, eu vou partilhar agora, achei um valor de R$20 mil, a gente vai sobrepartilhar. Não vai incidir a alíquota lá de 1% no 20 mil. A gente retifica o imposto do inventário. Então, se o inventário lá já tinha R$200 mil sendo partilhado, já incidiram algumas alíquotas sobre esse valor, esse 20 mil vai somar a base de cálculo. Então, ao invés de 200 mil partilhados, seriam 220 mil. E aí a alíquota já pega uma alíquota lá no final, às vezes o 7%, enquanto a gente acha que seria 1%. Então, é sempre uma retificação do imposto, tá? Não com imposto novo. Casos de isenções, elas estão elencadas no artigo 10, quem puder, né, e quiser, tiver dúvida, a gente fala todos, eu vou falar só de um, porque assim, a isenção de imóvel, por exemplo, é de um imóvel que tiver o seu valor até R$20 mil e que for o único bem daquela pessoa, do herdeiro que está recebendo, então dificilmente a gente passa por um caso desse de isenção. Mas essa isenção específica que eu deixei escrito aqui é muito interessante, porque são os seguros de vida, pecúlio por morte, salário, tá? Remuneração de qualquer tipo, inclusive honorários advocatícios, as vantagens pecuniárias que decorrem da relação de trabalho ou da previdência, um benefício de previdência. Quando a gente inclui naquele grupo que eu mostrei para vocês, no tipo de imóvel, eu coloquei aqui questão salário, o próprio sistema também, que é muito inteligente, por sinal, já identifica que é um caso de isenção e não vai cobrar sobre aquele valor. Então, quando a gente tiver em um inventário algo a ser partilhado, né? For salário, for algum honorário, alguma verba trabalhista, tem que saber que isso não incidirá imposto. Então, nem precisa calcular para o cliente, não precisa incluir isso na base de cálculo. Vai constar no imposto? Vai. Nós vamos descrever, mas ele vai sair uma certidão de isenção. Tá? Doações sucessivas. Essas doações é uma maneira de o fisco não trazer fraude, né? E não deixar as pessoas fraudarem o sistema. Então, todas as doações, tá, gente? Cessões, entre mesmo doador e cedente, né? Doador, cedente, donatário, cessionário, no prazo de 12 meses, tá? De uma doação a outra. Se feito mais de uma doação, ela é considerada uma doação sucessiva. O que isso significa, Renato?
Significa que se você doou hoje 50 mil reais para o seu filho, um imóvel de 50 mil reais, daqui a 2 meses você vai doar mais 50 mil, quando você doa esse segundo, ele vai somar o valor do anterior para a alíquota do imposto, tá? Para o cálculo do imposto. Então, se dá de entender, mas é como se você tivesse doado 100 mil para a pessoa. Isso sempre no prazo de 12 meses, tá? Então, quando tiver essa coincidência, sempre vão somando, não importa. Se vocês fizerem 10 doações, as 10 vão ser somadas e a alíquota vai ficando cada vez maior sobre o valor que você está doando, tá? Então, tem que até pensar bem, né? Programar o que for fazer, porque se quiser fazer uma nova nesses 12 meses, vai incidir um valor maior pela questão de que ele adiciona a base de cálculo, ele soma essa base de cálculo. Agora a gente entra numa parte mais prática, tá? São as alíquotas. Vamos verificar se a gente consegue aí entender como funciona esse imposto. É um imposto que tem uma alíquota progressiva e dessa maneira que tá aqui, ó. Eu sempre gosto de desenhar, tá? Pra gente entender bem como funciona. Então, o que que diz a lei? Que até 20 mil reais a gente vai calcular 1% de imposto, alíquota aplicada. De 20 mil a 50 mil, a gente tem 3% de imposto sobre esse valor. De 50 a 150 mil, 5%. Acima de 150 mil, o que tiver acima desse valor, vai ser 7%. Não quer dizer que quando eu tiver um imóvel de 200 mil reais, ele é acima de 150, eu vou aplicar uma alíquota direta de 7%. Não é isso. Ele vai progredindo. Você vai aplicar 1% até o valor de 20 mil. Nós vamos aplicar 3% no que ficar entre 30 e 50 mil, que seria 30 mil reais. E assim vai indo em todas essas alíquotas, tá? Isso para um caso de parente descendente, cônjuge e companheiro. Descendente e ascendente, perdão, tudo em linha reta, tá? Essa alíquota aqui. Eu vou fazer mais, a gente vai explicar mais para frente. Parentes colaterais e não parentes é mais fácil de entender, é um cálculo simples, fácil, porém é um cálculo muito mais caro, porque incide a alíquota direto de 8%. Então, uma doação para irmão, uma doação para alguém que não é parente, 8% de imposto, tá? Sobre o valor da base de cálculo que a gente viu, que é o valor de mercado. Um inventário em que os herdeiros são os irmãos do falecido, 8% de alíquota. Para simplificar, eu acho que é muito importante a gente desenhar essa questão da alíquota. Eu tentei facilitar aqui, não sei se ficou muito bom, mas a gente faz uma progressão mesmo, né? Então, é como se o valor fosse uma reta. E aqui e você vai calculando todas essas porcentagens em cima desse valor, tá? Então, como a gente falou, até 20 mil reais você vai aplicar 1%. É muito importante isso, entre 20 mil e 50 mil você aplica 3%. Entre 50 e 150, 5%, acima de 150, 7%. Aqui, para a gente conseguir visualizar, tentei trazer um exemplo, tá? Eu peço que se vocês tiverem dúvida, pode até ativar o microfone e me perguntar, que é para ficar muito claro mesmo, tá? É para entender. Nós temos um caso, o inventário com os valores, o patrimônio todo inventariado, eles são em 700 mil reais. Desse valor, existe uma meira, ela tem meação, e existem 2 herdeiros, tá? Então, só tem isso, 2 herdeiros descendentes, não são colaterais, e uma meira. Para a base de cálculo, gente, para o imposto, quando você está fazendo o imposto, né, está preenchendo o imposto, você vai colocar o valor total do imóvel, então o próprio sistema vai calcular para você. Mas eu acho importante a gente saber isso para um momento de um orçamento, para eu saber qual o valor que vai ficar para o meu cliente, para eu saber até para a gente, né, o valor que isso vai ficar. Então, para eu calcular a base de cálculo, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa meação, esse valor de meação.
Então, para minha base de cálculo, eu excluo a minha ação, fica R$350 mil, se eu tiro 350 mil, fica 350 mil, e eu tenho que saber qual o valor que cabe a cada herdeiro. Então, nesse caso, são 2 herdeiros, cada herdeiro vai receber o valor de 175 mil. Por que eu tenho que saber de cada herdeiro? Porque a base de cálculo é individual de cada um. Então, não adianta eu não vou aplicar sobre o valor total de 350 mil. Eu vou aplicar para cada um dos herdeiros. Cada um vai sair do imposto para cada um deles. Então, nesse caso, a gente chegou na base de cálculo de 175 mil para cada herdeiro. Tá? Colocando ali na nossa reta, na progressão desse valor, eu tenho 175 mil reais. Eu tenho as alíquotas de 1 a 7%. E agora eu vou verificar esse meu 175, o que cabe em cada um. Então, é como se eu fosse separando ele pelos valores, tá? 175 mil. Aqui eu posso colocar nessa primeira alíquota de 1%, eu posso calcular até 20 mil do meu valor. Então, eu tenho 20 mil, uma alíquota de 1%. Sobrou ainda valores, né? Eu tenho 175 mil, ainda sobra um valor aí de 155. 155 eu vou entrar na parte da alíquota de 3%. Dentro dessa alíquota de 3%, qual o valor que existe aqui? 30 mil reais. Porque é de 20 a 50 mil, 30 mil reais aqui dentro, a gente diz assim. Passando desse valor, ainda sobrou. Eu ainda tenho 125 mil. Vou mais para frente. Aqui é de 50 a 150 mil, ou seja, a alíquota de 5% ela incide sobre o valor de 100 mil dentro do meu total. Então, 5% dos 100 mil. Sobrou ainda sobra um valor, sobra 25 mil reais. A partir dos 150, o 25 mil ou qualquer outro valor seria 7%. Então, do cálculo, o que eu tenho? 1% de 20 mil, 200 reais. 3% de 30 mil, 900. 5% de 100, 5 mil. 7% de 25, 1.750. Aqui, tentei explicar de uma forma que é que eu faço até por escrito, tá? Sempre faço por escrito, não uso tabela por enquanto. A gente tem o mesmo valor de 175 mil reais. Eu vou incidir 1% sobre 20 mil. Verificando, dá 200 reais. O que eu faço? Para saber qual o valor que sobrou? Eu diminuí 20 mil, eu tiro aquele 20 mil. Sobraram 155 mil. Desses 155 mil, eu calculo 3% sobre 30 mil. Por que 30 mil, Tainá? Porque está aqui. O 3% fica entre 30 mil reais. Ele cabe até 30 mil, que é de 20 a 50. 900 reais, eu tiro 30, porque eu já somei a alíquota do 30. Sobram 125 mil reais. Eu tenho 5% para fazer sobre 100 mil reais. Então, aqui eu tenho 125, vou calcular 5% de 100 mil, 5 mil reais. Diminuo 100 mil, porque eu já calculei a alíquota dos 100 mil. Sobraram 25 mil reais. Desses 25 mil, qual é a alíquota que incide? 7%. Dessa alíquota de 7%, o valor em cima de 25 fica 1.750. O valor total para cada herdeiro, tá? Porque a gente fez a base de cálculo individual, né? R$ 7.850. Então, é esse o valor total para esse caso. Vamos para outro caso. Mesmo valor de bens, tá? 700 mil reais. Possui minha ação, porém possui 10 herdeiros, tá? Descendentes. Então, alíquota progressiva também. Como que eu faço para calcular a base de cálculo? Novamente, tira a minha ação, exclui a minha ação e verifica quanto cabe a cada um dos herdeiros. Nesse caso, a minha ação 350 mil, o direito de cada herdeiro, que são 10, 35 mil reais. Então, vocês vão verificar a diferença que vai ser de uma base de cálculo de um para outro. Tudo por quê? Pela questão, justamente, unicamente da base de cálculo.
Se eu não soubesse identificar qual é a base de cálculo, eu estaria fazendo o mesmo valor para a quantidade de herdeiro diferente. Sejam 2 herdeiros ou 10, eu faria sobre a base de cálculo do 350, por exemplo, que não é o caso, ou sobre os 700 mil. Então, a gente tem que identificar o de cada um. Nesse caso, cada um receberia 35 mil reais. Fazendo o cálculo do 35 mil, a gente tem 35 mil, 1% sobre 20 mil, dá 200 reais. Eu tiro 20 mil já desse que eu já somei, me sobram 15 mil reais. Desse 15 mil, eu já estou lá na alíquota, aqui na minha setinha, eu já estou dentro da alíquota de 3%. Eu vou incidir 3% sobre esse valor de 15 mil que sobrou, que daria 450 reais. Então, para cada herdeiro, a base de cálculo ficaria 650 mil. Então, o valor total, a base de cálculo não, perdão, o imposto. O valor total desse imposto que esses 10 herdeiros estão pagando para o imóvel, do mesmo valor do caso anterior, não chega no valor de um imposto de um herdeiro. Naquele caso, né? Então, aqui dariam 6.500 reais de total que eles vão pagar no inventário, porque às vezes a maioria dos clientes pagam tudo junto, não paga individual, né, para herdeiro. Então, 6.500 reais o imposto desse inventário, sendo que nesse inventário o imposto com um valor de bem igual daria mais de 15 mil reais. Tá? Então, por isso que é muito importante entender a base de cálculo, e eu peço que vocês tirem as dúvidas, se não ficou claro, tá? Para a gente poder identificar a base de cálculo, para aí sim passar para entender como funciona esse cálculo. Essa questão da alíquota, né? Aqui eu tentei fazer assim uns prints para a gente entender um pouco da prática do preenchimento, que também não é tão simples assim para a gente fazer de primeira vez, né? Então, no momento, depois eu vou abrir o site, acabei não colocando o início do site, porque eu peguei já um imposto que nós tínhamos pronto aqui, né? Não tem como abrir um outro só para verificar. Então, a primeira página que tem no site, quando você faz o preenchimento do ITCMD, no caso de inventário, ela aparece assim. Então, ela pede aqui, nós teremos todos esses itens aqui do lado para preencher. Então, do item 1 ao item 9 para preencher. Né? Depois da finalização, é o boleto, é a ADF. E aqui em cima fica o protocolo que eu vou mostrar. Quem que declarou, quem fez essa declaração, é o fato gerador. Esse caso era uma causa morte judicial. O caso extrajudicial é idêntico, só muda o segundo passo que eu vou mostrar agora, tá? Então, aqui do inventariado, só isso. Quando você coloca, insere um CPF aqui e já teve alguma DF de causa morte, ele vai identificar. Ele vai informar, ele pede os dados do processo. Como esse caso é judicial, ele vai pedir o secretário, qual a comarca, a data do óbito e a data do ajuizamento. Por que eles pedem a data do ajuizamento? Para verificar se foi ingressado com o inventário dentro do prazo legal, né? Então, dentro do prazo de 2 meses. É aqui que existe isso. Então, ele vai contar pela óbito e a data do ajuizamento esse prazo. É interessante que agora, em decorrência da pandemia, a lei que saiu em junho, então, para óbitos que aconteceram entre março, fevereiro, perdão, não lembro o início, até 30 de outubro, o prazo começaria a contar depois do 30 de outubro, em novembro. Então, fazendo os cálculos, ele finalizaria em 30 de dezembro. Então, se eu entrar hoje com uma ação, né, que uma pessoa faleceu dentro desses meses e não vai incidir multa. A gente já fez um teste, realmente não incide, o site já está ajustado para isso. Mesmo passando os 2 meses, tá, gente? Isso que é o interessante.
quando for processo extrajudicial, quem tiver lá no cartório preenchendo, né? Ou você vai fazer um inventário extrajudicial, já vai levar o imposto, esse preenchimento aqui, aqui que modifica. Então, ele vai pedir o protocolo do inventário no cartório e qual o cartório e a data que deu entrada no protocolo. A data do protocolo. Essa seria a contagem do prazo. Depois, vem os dados do inventariante, pede para a gente colocar. Então, você vai preencher aqui quem é o inventariante, no caso. Tem que colocar quase todos os dados, tá? Complemento não precisa. E os demais dados precisam de todos, telefone, e-mail. O outro passo, o terceiro passo, eles aqui são os herdeiros, tá? Estamos falando de inventário, então aqui entram os herdeiros. Identificar todos eles. Aqui embaixo pede para selecionar se é um herdeiro em linha reta, né? Filho, neto, avô, pai, ou em colateral. E não parente, tá? Não seria sem relação de parentesco também. Então seria um caso de tio, avô, irmão. No próximo item, a gente vai passar, onde tudo tem o avançar, tá? Sempre lembrar de salvar e avançar. O sistema também fica, se não salvou, só clicou no salvar, ele vai perguntar se você quer salvar. Então, às vezes a gente esquece, já tem como salvar e não perder o que foi escrito. Aqui vem a parte dos bens, que a gente já tinha até demonstrado um pouco ali no início, como que funciona o preenchimento, né? E de inserir quantos bens vocês quiserem colocar, quantos tiverem. Então, é só salvar, inserir novo, assim como os herdeiros. O próximo vem a questão dos bens cadastrados. Aqui também é sempre uma boa hora de a gente fazer uma revisão. Eu gosto de fazer porque vem a questão de se existe meação e se eles participam com quinhões iguais. Então, aqui já aparece o que eu preenchi lá. Eu preenchi que não tinha meação e quinhões iguais. Se eu verificar aqui que tem alguma coisa errada, volta e corrige. O próximo, aqui a gente praticamente parou de cadastrar. E esse próximo, se tiver pendência, ele vai informar. Tainá, que tipo de pendência? Por exemplo, faltou e-mail. Ou, o que geralmente acontece muito, o nome da pessoa está diferente do cadastrado do CPF. Porque você põe o CPF e coloca o nome da pessoa. Esse nome, ele tem que estar igual, está lá na Receita Federal. Então, às vezes tem um problema de divorciou, não tirou o nome de casado, né? No CPF, mas já tirou na certidão e a gente usa. Então, tem alguns casos que precisam ser regularizados, que daí já vai te impedir do prosseguimento do imposto. Outros casos são simples, que foi erro de digitação mesmo, você só vai voltar para corrigir. No próximo, vem a questão de isenção. Então, se for algum caso de isenção, o sistema vai identificar e vai colocar aqui. Nesse caso, só para a gente entender o que essa tela está informando, nesse caso não consta nenhum imóvel, nenhum bem que seria um caso de isenção, tá? Por isso que ele aparece assim, sem isenção, a gente só avança, tá bom? Assim como as pendências não tem nada, vai para o próximo passo. Nesse caso já é diferente. Nesse caso existe um enquadramento de isenção. Então era um caso de salário do falecido. Aqui eu não tive que colocar, inserir nada aqui. Lá quando eu preenchi meus bens, eu já coloquei no tipo de bem salário. Quando eu avanço para essa parte do imposto, ele já aparece e pede para eu concordar, para dizer que realmente é um caso isento, que a gente confirma, né, que é uma declaração. Eu concordo. O que acontece, Tainá? Concorda, salva, avança. Lá no final do imposto, ele não vai calcular o valor do salário. Ele vai calcular os demais bens. Avançando, chegamos na parte final. Nessa parte final, nós temos o valor. Aqui vai ter o CPF, o nome de quem está recebendo. Tá? Nesse caso, são herdeiros. Base de cálculo, quanto que ficou para cada um a base de cálculo.
O imposto, nesse caso, vocês podem verificar que ele está um pouquinho diferente, porque existe imposto e existe multa. Então, esses dois primeiros são de um herdeiro só, e esse aqui também. Então, ele calcula o imposto e abaixo ele calcula a multa. Tá? Por que que tem multa? Porque foi dada entrada depois de prazo de 2 meses. Tá certo? E ali, no final, fica o valor que a gente vai pagar. Aqui na forma de pagamento, ele vai identificar e vai perguntar se quer que seja parcelado ou à vista, e a data de vencimento fica lá em cima, certo? Colocando a data de vencimento, colocando pagamento em 2 vezes, se for possível, né, pelo valor do imposto. Esse imposto aqui chegaria 7 vezes. Se tudo isso for possível, confirma a forma de pagamento salva, ele já vai gerar a DF e a DARI para pagamento, certo? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o divórcio, porque ele muda um pouco a prática do preenchimento, ele tem algumas particularidades, né, porque mesmo difere do inventário, e também pela questão de regrinhas específicas até para o cálculo, que a gente precisa saber e que às vezes confunde, é muito normal confundir. Vamos começar com a prática, já que a gente está nesse momento de já fazer na prática ali para entender o sistema. Então, quando eu coloco lá na frente, que a gente vai verificar daqui a pouco, o fato gerador do meu imposto é uma separação, seria um caso de divórcio ou de dissolução de união estável, ele já vai identificar que é esse imposto, então, ao invés de inventariado, né, de herdeiros, ele já vai identificar para o divórcio. Ele pede primeiro dados do esposo, segundo os dados da esposa, né, companheiro, companheira e vice-versa. E aqui você vai identificar só dados mesmo da parte. Depois, ele já pede a lista de bens, então, quais são os bens que serão partilhados nessa dissolução, nesse divórcio, igualzinho, gente, ao inventário. Tá? O grupo, tipo de bem, valor, tudo aplica igual a gente aplicou um pouco antes no exemplo anterior. Aqui a gente vai dizer se eles vão ficar com 50% para cada um, ou posso ter mais de um bem. Né? Então, eu posso ter um bem de 100 mil, outro de 50, outro de 50. Eu posso colocar que eles não participam com quinhões iguais quanto a esse bem. E depois vem a parte que a gente pode inserir qual a porcentagem que cada um vai ficar. Então, que seria nessa parte aqui de baixo, na lista de bens. Vai aparecer uma parte, a gente vai clicar e ele já vai dizer, se eu colocar aqui que eles participam, não participam, para colocar a participação de cada um. Então, eu posso colocar em um bem de 100 mil, eu posso colocar 100% para um cônjuge. Os outros bens de 50 mil, eu posso colocar 100% para outra cônjuge. Então, ainda assim, será uma partilha igualitária. Né? Assim como também não tem partilha igualitária, às vezes só uma pessoa vai ficar com 100% de um imóvel. Então, é nesse momento que a gente vai fazer esse preenchimento e passar essa informação. Também tem a questão a parte de isenção, a gente só avança. A questão do pagamento é igual, tá? Agora, a parte interessante, né? Muita gente fala, eu vou fazer uma partilha igualitária de inventário, qual o valor que incide de imposto sobre isso? Quando uma partilha igualitária, os bens vão ficar partilhados de forma igual, não os bens em si, mas o valor do patrimônio. Então, como eu mencionei ali anteriormente, eu posso ter um imóvel de 100 mil e 2 de 50. A esposa fica com os 2 de 50, o outro cônjuge fica com um de 100, mas o valor entre eles é igual. Os dois têm 200 mil reais, tem 100 mil reais, perdão. É um patrimônio de 200, é igualitário. Não importa se um ficou com 2 bens, um com 1. É o valor em si. Então, quando existe essa partilha igualitária no divórcio, na dissolução, não incide imposto. Tá? Porque cada um está ficando com o seu valor, não existe nenhuma transmissão, né, onerosa ou de doação entre eles, não existe esse imposto. A dúvida, mesmo assim, eu tenho que preencher a guia do ITCMD? Tem.
para sair essa declaração da fazenda que não existe imposto. Tá? Então, até tem um artigo ali da lei que fala que para lavrar uma escritura, para finalizar um divórcio, né, para fazer um registro, é obrigatória a apresentação da DF. Então, essa DF, mesmo não existindo imposto, ela vai ser efetivada, vai finalizar, vão as informações para a fazenda, porém, sem imposto a recolher. Tá? Uma DARE zerada, não tem DARE e fica só a DF. Caso agora de partilha não igualitária. Uma pessoa está ficando com um valor a mais que a outra. Aqui, quando eu for explicar o cálculo, vai ficar um pouco mais fácil de entender, mas se eu tenho um imóvel de 100 mil, eu fiquei com 100, né? O outro cônjuge ficou com 0, ele vai incidir sobre o valor que eu fiquei a mais do que eu tinha direito. Tá? Como assim, Tainá? O imóvel de 100 mil, meu regime de bens comunicava esse imóvel, então cada um dos cônjuges tem direito a 50 mil reais. Um cônjuge ficou com 100%, o imposto não vai incidir sobre tudo que ele ficou, sobre 100 mil reais. Ele vai incidir somente sobre o que excedeu que ele tinha direito. O que excedeu que ele tinha direito? 50 mil. Né? Coincide, se é o valor igual, mas o imposto incide sobre esse valor. E aí o cálculo do imposto é exatamente igual àquela alíquota, tá? De 1 a 7, dentro daquela setinha, dentro daqueles valores, Z. Nesse caso aqui, por exemplo, ficou 40 mil reais, era um imóvel de 80 mil. Um cônjuge ficou com a totalidade e ele ficou com a base de cálculo de 40 mil. Importante, se for um acordo entre as partes, que isso é uma doação. Né? Se eu vendi a minha parte para o outro, eu estou recebendo isso, eu estou fazendo uma venda desse imóvel, eu não é o imposto que eu vou recolher, não vai ser o TCMD, eu vou recolher o ITBI da venda, como se fosse uma venda normal, e aqui no imposto do divórcio, ele vai ficar sem imposto a recolher. É a mesma questão que a gente conversou sobre a herança. Primeiro a pessoa recebe igual, então primeiro eu vou receber meus 50 mil, o outro cônjuge vai receber 50, depois eu faço a venda. E aí incidirá ITBI, porque é uma questão, uma transmissão inter vivos e onerosa. Tá? Agora, finalizando, vamos para a prática do cálculo. Se for como a gente viu, se for uma partilha igualitária não tem imposto, mesmo fazendo o preenchimento da DF, porque precisa. E se não for igualitário, vai incidir sobre a parte que exceder o que o contribuinte tem direito a receber. Então, o exemplo básico, a gente tem um patrimônio de 100 mil reais. Cada cônjuge tem direito a 50% em decorrência do regime de bens escolhido, né? Um cônjuge ficou com a totalidade do patrimônio. Ele ficou com 100 mil reais. Então, ele tinha direito a 50, ele ficou com 100. Ele ficou com 50 mil a mais do que ele tinha direito. Nunca eu vou pensar que ele ficou com 100 mil a mais do que o outro cônjuge. O outro cônjuge ficou com 0, eu fiquei com 100. Eu fiquei com 100 mil a mais que ele. Não, a gente tem que pensar sobre o que a pessoa tinha direito. É só o que excede o que ela tinha direito. Então, eu tinha direito a 50 mil, fiquei com 100 mil, a minha base de cálculo é 50 mil. Então, essa identificação é muito importante. Aqui, às vezes até confunde por ser o valor total. Vou dar outro exemplo. Que a gente tem, então, um patrimônio de 500 mil reais. Um patrimônio de 500 mil que comunicam todos os bens. Cada um tem direito a 250 mil, né? Cada um tem direito a 50%. O cônjuge 1, ele ficou com um imóvel no valor de 200 mil reais. Tá? O cônjuge 2, ele ficou com outro imóvel, só que no valor de 300 mil reais. Então, normalmente, o que as pessoas pensam? Um cônjuge ficou com 200, o outro com 300. Quanto que um ficou a mais que o outro? 100 mil reais. Vão incidir o imposto sobre o quê? 100 mil. Erro. Tanto na partilha quanto no imposto. Né? E a gente tem que
preocupar em saber quanto que ele tinha direito primeiro. Quanto que era direito de cada um receber? Era 250 mil reais. Eu recebi 300 mil, eu recebi 50 mais do que eu tinha direito. Ou eu estou comprando 50 mil de alguém, ou eu estou recebendo uma doação de 50 mil de alguém. Então, por isso que o imposto incide só sobre esse valor, sobre o que excedeu, o que ele tinha direito. Nunca compara com o que o outro ficou. Compara com o que a pessoa tinha direito. A mesma questão é quem está recebendo 200 mil reais. Quanto que tinha direito de receber? Direito de receber 250 mil. Estou recebendo 200 mil. 50 mil a mais. O que você fez com esses 50? É isso que a Fazenda pergunta. Ou você doou, ou você vendeu para alguém. Num caso de exceção gratuita, que a gente está comentando aqui, cedeu 50. Por isso que o imposto vai ser calculado, a base de cálculo é de 50 mil. Não sei se faz sentido, mas às vezes é um pouco difícil de visualizar, mas depois que visualiza fica muito claro. Né? O imposto incide sobre uma doação, sobre uma exceção. Então, o que eu passou do que eu tinha direito, eu tenho que declarar e eu tenho que pagar o imposto em cima disso. Então, é assim que funciona o cálculo. Gente, é isso. Eu não sei se ficou claro, tá? Mas estou aberta. Debates, né? Café com debates. Então, vamos debater. Se tiver cálculo para a gente fazer, me digam se vocês entenderam ou não esse cálculo. A gente pode voltar e verificar o que ficou, o que não ficou claro, o que dá para entender. Fico no aguardo. Eu não consegui achar, não estava visualizando as perguntas. Então, doutora Tainá, boa Pode noite. falar. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? A OAB de Palhoça caiu a conexão e a doutora Michele pediu para eu representar. Então, primeiramente, eu queria te agradecer por estar aqui, por ter explicado de forma tão brilhante e que a gente conseguiu entender, porque realmente não é uma coisa fácil o cálculo do ITCMD, ainda mais sobre inventário, sobre questões específicas. E Sim. eu vou agora passar para algumas perguntas dos colegas. Tá. Só um detalhe, gente, ponham ali no chat, tá? Se vocês tiverem mais perguntas que eu vou lendo e ela vai respondendo. Oi, doutora Amanda, só um pouquinho para deixar claro aqui. Doutora Tainá, durante a sua palestra, que foi brilhante, até já quero agradecer, né? A sua participação e disponibilidade, enfim. Nós tivemos um problema de conexão, eu não estou conseguindo botar a tela toda aqui para mim, não estou vendo ninguém. Enfim, acabou fechando todo o chat aqui, eu não consigo mais ter acesso ao chat com as perguntas. Então, a doutora Amanda, ela vai, como ela está desde o início, ela se propôs a ler todas as perguntas, tá? Então, fiquem à vontade para debater. Os outros colegas que quiserem abrir seus microfones também, fiquem à vontade, tá? Mas, doutora Tainá, obrigada, tá? Adoramos aí, foi bem esclarecedor, eu não estou lhe vendo, então eu só quero dizer que eu agradeço bastante, né, a sua participação, foi bem esclarecedor. E eu pediria que a doutora depois, ao final, no chat, colocasse seu contato, porque eu estava falando com uma pessoa, antes de encerrar minha conexão, eu não consegui saber o nome dessa pessoa. Mas, enfim, ela tinha várias dúvidas, né? E ela fez as perguntas no particular para mim. Então, eu não sei se ela vai conseguir colocar aí novamente, porque ela estava sem áudio, sem som. E como eu não estou vendo nada aqui, estou às escuras, não sei o que deu. Sim. Eu espero até que esteja gravando, né? Mas, enfim. Gostaria que a doutora colocasse seu contato no chat, para depois o pessoal ter acesso. E se pudesse colocar também a apresentação no arquivo, né? Ou então me enviasse ali no grupo, que eu disponibilizo para quem quiser. Tá bom? Sim, Eu deixei meu e-mail, meu telefone, tá? Quem quiser contato, tirar dúvida, vamos perguntar. Gosto de falar sobre isso, gosto de fazer cálculo do ITCMD. E a apresentação eu mando depois, salvo em PDF, eu acredito que não tenho aqui,
mas depois eu encaminho, até se já quiserem me pedir no e-mail, se alguém tiver com pressa, eu já faço o envio, tá bom? Joia, Tá, obrigada. Passo a palavra à doutora Amanda de novo. Obrigada, doutora. Nada, eu que agradeço. Então, vamos começar com as perguntas, né? A primeira pergunta é da doutora Priscila Lopes. Em relação ao divórcio com bem financiado para calcular, utiliza-se o valor total do pagamento ou somente a amortização? O valor total do pagamento, tudo que foi pago. Tanto o valor da entrada quanto o valor das parcelas, tá? Para divórcio ou inventário, para qualquer caso de TCMD, sempre que for um bem financiado, só o valor de parcela, só o valor pago, né? Até o momento. Tá, tem uma outra pergunta dela também. O valor sobre bens imóveis coloca o valor da parcela ou da amortização? Ah, tá, repetindo, desculpa. Aí tem a doutora Tânia Fávila, que te agradeceu, que gostou bastante da palestra. Tem a doutora Franciele, que ela coloca assim, ó, o valor do veículo é o valor de mercado ou tem que ser da tabela FIP? Porque geralmente o valor que se vende é menor que a FIP. Não sei se isso foi falado no início, porque ela chegou atrasada, né? Aí ela resolveu te perguntar. Tá, Franciele, ótima pergunta. Realmente eu não falei, tá? O valor de mercado do automóvel, ele tem como base a tabela FIP. Tá? Por uma questão mesmo de entendimento, não é algo que está escrito na lei, mas como a doutora falou, né? Vende por menos, tem lugar que paga menos, tem lugar que paga mais. Então, onde a gente se baseia é a tabela FIP mesmo para o veículo, tá bom? Tá bom. Mais ou menos foram essas as perguntas. A doutora Priscila te agradeceu. E eu também estou aqui te agradecendo em nome de todos. Né? Se alguém mais tiver alguma pergunta, ponha no chat. Tá, eu estou vendo aqui da doutora Franciele, continuou sobre qual valor indicar para o imóvel. Tem mais uma pergunta. O valor que o cliente diz que o imóvel tem, no caso de um imóvel sem matrícula, por exemplo. Franciele, nesse caso depende, né? No processo judicial, costuma-se pedir uma avaliação de imóvel, então uma avaliação por um profissional da área. Já no cartório extrajudicial, costuma aceitar um valor de mercado razoável, que a parte vai trazer. E como que sabe que é um valor razoável, Renan? Se não existe isso, não existe essa obrigação de levar uma avaliação, é com base no valor de prefeitura. Então, até dentro do imposto, da lei do imposto, perdão, diz que o valor de mercado, o valor do imóvel nunca pode ser abaixo do valor venal da prefeitura. Tá? Então, é com essa base. Não pode ser menor do que da prefeitura. Geralmente não é igual, porque às vezes a prefeitura já é um valor muito mais abaixo, né? E tem então, sempre um pouco a mais do que esse valor que consta lá no IPTU. A doutora Franciele também colocou assim, ó, mas se no judicial eu tenho que apresentar essa avaliação, eu preciso de aprovação do juiz? Sim, depende também de qual juiz que vai estar julgando esse inventário, pode pedir alguma outra situação ou não. A gente tem um caso que não apresentou e depois o juiz pediu, né, não foi apresentada essa avaliação e ele faz esse pedido de apresentar uma avaliação do imóvel. Tá. Alguém mais tem alguma outra pergunta? Se quiser abrir o áudio também e perguntarem, eu tô achando uma aqui, perdão, da Beatriz. Foi a primeira. O inventário foi dado entrada no cartório dentro do prazo, como extrajudicial, que acabou não tendo acordo, não foi calculado e pago o imposto. O inventário é ajuizado. Como faço a declaração? Uma vez que no cartório dá entrada no prazo, mas no judicial não. Então, Beatriz, essa questão vou ser bem sincera contigo, que eu nunca verifiquei essa questão inversa, né? Então, o que o juiz diria? Eu acredito que vai muito do entendimento dele, ele vai te pedir algo ou não. Com a 8SMD, a gente já conversou com a Fazenda, né? Eu já tive esse contato com eles, teve uma situação uma vez no inventário extrajudicial,
e a gente pode retificar, né, o prazo que foi dado à abertura em outro cartório, porque já teve essa mudança de cartório, ou do judicial para o extrajudicial, você só muda os dados do imposto, né, para judicial, ou leva assim como extrajudicial, mas informa o juiz. Eu acredito que não pode ser considerada a mesma data, tá? Porque é multa que incide, né? Até uma questão que eu esqueci de falar sobre data de multa. Não existe a multa apenas para 2 meses de que não ingressa a ação. Existe se você não finaliza o inventário em 12 meses. Tá? Então, até a recente decisão da corregedoria daqui, se eu não me engano, a corregedoria, em cartórios, existem inventários que às vezes já estão mais de 1 ano parado. Né? Alguém deve ter um caso assim, que tem uma pendência, algum problema, então os juízes agora entenderam que tem que pedir novamente, informar, através de uma petição judicial mesmo, informar essa questão, o porquê do atraso, justificar, para verificar se pode continuar o inventário com aquele prazo, já que foi dada a entrada dentro do prazo legal, né, para não incidir multa, para não incidir multa. Então, existe o prazo de 2 meses e de 12 para finalização também. O doutor Felipe Ferreira está elogiando a tua palestra. Obrigada, querido. E é isso. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Não? Não, gente, nenhum valor. A Franciele tem. Peraí. Ela colocou um exemplo aqui. Ó. O João faleceu agora e Maria faleceu há 3 anos. E não foi feito inventário. Ao fazer o inventário dos dois, a multa vai ser aplicada junto nesse mesmo cálculo? Não, Franciele. Por quê? Tá? Porque o inventário você pode fazer ele junto, né? Vou fazer na mesma escritura, vou fazer no mesmo processo. Porém, o imposto ele é separado. Não vai ser um imposto para os 2 falecidos. É um imposto para cada transmissão de morte, mesmo porque a data é diferente, é tudo diferente os dados, né? Não tem como inserir 2. Então, o João faleceu, agora vai ser feito o inventário dentro dos 2 meses, por exemplo. A gente vai fazer o imposto dele, não vai ser calculado multa nenhuma sobre o valor que o João tinha direito. Agora, a Maria, que era a esposa, por exemplo, que era meira, né, e teria que fazer esse inventário dela também, que você está fazendo junto, você vai calcular outro imposto. E lá você vai colocar que ela faleceu 3 anos atrás e o ingresso da ação se deu hoje, o ingresso do extrajudicial foi hoje. E aí, no imposto dela, vai incidir multa. Tá? Assim como se Maria tivesse falecido lá em 2000, a alíquota dela não é a alíquota de hoje. Então, no inventário, no imposto do João, eu aplicaria a alíquota dessa lei de 2004. Para Maria, já não seria nem a mesma lei. Então, às vezes, o mesmo valor da base de cálculo dos 2 ficaria diferente o valor de multa, de alíquota aplicada. Ela seria aplicada na lei que existia lá em 2000. Tá? Ana, preciso saber qual era a lei? Precisa, se você quer fazer um orçamento. Né? É importante. Existem informações, né? A gente, onde trabalhava, a gente tem já escrito quais são as leis de todos os anos que estavam vigentes no prazo. Agora, para o preenchimento do ITCMD no site, você não precisa saber. Ele próprio identifica que faleceu em tal data e ele vai aplicar a alíquota daquela data. E incidir multa, porque não foi dada entrada no prazo. É isso? Ela ainda te pergunta a respeito desse percentual. Ela pergunta o percentual das alíquotas é da época do falecimento? Ótimo, é isso mesmo, não é? Ou da época do falecimento. Isso mesmo. Acho que mais ou menos eram essas as perguntas, né? E queria mesmo te agradecer. E vou passar a palavra agora para a doutora Michele. Tá certo. Doutora Michele. Obrigada, doutora Amanda, pela gentileza.
Não sei o que deu aqui, não sei se a gravação vai ser perfeita, pessoal, mas enfim. A conexão caiu, depois o programa abriu de novo. Não sei se para vocês ficou o tempo inteiro certinho, mas enfim, a gente vai apostar que vai dar tudo certo. Obrigada pela tua palestra, foi maravilhosa, né? Foi bem esclarecedora. Eu não sei se a doutora Maristela gostaria de fazer alguma pergunta. Doutor Valdir, mais alguém gostaria de se manifestar? Eu teria uma pergunta, mas eu estava tentando até achar aqui, não sei se todos estão conseguindo ouvir, a minha anotação, e eu não consegui localizar. Acho que vou chamar depois a colega no privado. Isso, gente, é isso que eu queria falar. Eu lembro mais ou menos que era um tema muito peculiar a respeito do TCMD que eu havia anotado, a respeito do terreno de posse, né? Não tem escritura imóvel, né? Necessariamente a família deveria regularizar futuramente do capião e nesse meio termo a pessoa falece, né? A questão era se incidiria o ITCMD, né? E o valor a ser oferido no imóvel é o valor do mercado, né? Que costumeiramente se coloca. E teria algum tipo de retirada de ITCMD, algo diferente a respeito do imóvel? Não, incide o imposto. É o que a gente vai identificar dentro do ITCMD no momento de cadastrar o imóvel, que a gente não vai colocar que é propriedade do imóvel, não vamos colocar que é direitos, e lá tem direitos reais, né? Uma posse, às vezes é uma escritura, ou até mesmo só um contrato, que futuramente vai ser objeto de uso capião, mas tem a incidência de imposto, sim. Eu lembro que eu vi um artigo de um colega falando algo diferente a respeito desses imóveis de posse. Só que eu realmente anotei aqui e não estou localizando. Às vezes é uma situação diferente. Eu tenho até uma questão, é um caso peculiar, assim, tem um que eu já verifiquei, um imóvel foi vendido em vida pelo falecido e ele não passou, né, a escritura para o comprador, veio falecer. Esse imóvel do comprador, a dúvida é, entra no inventário e incide ITCMD para depois passar uma escritura incidir ITBI? Então, essa é uma questão muito discutida, não existe nada ainda, né? Eu espero que se resolva logo. Nada ainda concreto aqui, tanto Santa Catarina quanto São Paulo, tá? A gente fez uma pesquisa grande assim, não existe nenhum entendimento ainda no sentido de que, e ainda são mais favoráveis para o quê? Para a incidência do ITCMD primeiro. Para a primeira cobrança entra no inventário, cobra, pode fazer a venda lá, mas cobra ITCMD e cobra ITBI. O que é ruim, existe alguns julgados recentes de Santa Catarina, que é muito importante, assim, que bom que continue, né, que isso se estabeleça, que entende pela não incidência do ITCMD, quando até os herdeiros concordam com aquela venda, quando existe a comprovação de que aquilo foi pago, que aquela venda foi feita, né, tem que ter muita documentação aí. Só que daí teria que ser feito de forma forma judicial. Ainda assim passaria para análise de um juiz para deferir esse pedido de não incidência do ITCMD. Eu tenho um caso exatamente igual ao que a doutora comentou, foi pago o ITCMD, inclusive, e até um questionamento à doutora. Em casos que foi calculado errado pelo cartório do ITCMD, o pedido de restituição a gente faz para o próprio cartório? Não. O pedido de restituição ele é feito diretamente no... Dá de fazer online, se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória. Ou pelo menos dá de iniciar pelo site com requerimento tudo e ir na fazenda. Mas assim, não é obrigação do cartório fazer o ITCMD. Né? É a obrigação de quem leva a fazer. Então não teria, e não são eles que irão restituir. Então seria exatamente direto com a fazenda. Tá? Até porque quando o cartório faz, ele sempre encaminha para o advogado conferir, né? Na grande maioria a gente só... Também. Só dá seguimento acreditando que o cartório fez os cálculos corretos. Sim, normalmente está certo, né? Eu acredito, confio muito, mas é bom assim. Eu confiro, porque eu já peguei um caso que foi calculado errado. Então... eu como gosto de fazer, já faço, né? Mas assim, dá de confiar bastante, só que, gente, todo mundo é humano, todo mundo é passível de erro, né? Então, infelizmente, pode acontecer. Então, agradeço pelo esclarecimento.
Dani, querida, que disse que aprendeu comigo. Ai, um beijo, querida. É muito gostoso, assim, ensinar a gente escrevendo, tá? Então, se vocês não conseguirem entender pelos desenhos, pode me perguntar. Eu deixei meu e-mail e o telefone. Vou enviar, encaminhar o material e lá também tem meu e-mail. Então, pode me perguntar mesmo para a gente conversando, se não ficou claro algum ponto. Ou se tem um caso concreto e não consegue resolver, pode me perguntar. Se tiver o meu alcance, né? Se eu conseguir auxiliar, vou ficar muito feliz. Joia. Doutora Tainá, a respeito de imóveis rurais, teria alguma diferença? Não. O imóvel rural, qual é a diferença dele? Na hora do preenchimento também. Tá? O valor, vamos pedir alguns dados diferentes, né? Por exemplo, num imóvel urbano, pede matrícula, pede inscrição imobiliária. Já no imóvel rural, ele pede o CCIR, ele pede o número, o cadastro do imóvel no INCRA. Só essa questão. Mas de base de cálculo, de incidência de imposto, é igual. Opa, desculpa. E o ITR? Para o imposto não muda nada, não precisa do ITR. Agora, já para o inventário, precisa apresentar o ITR. Para a escritura, né? Ou para o inventário judicial. Joia, mas tem um ponto que eu esqueci, que é uma coisa que é interessante, gente. O imposto, como que funciona em inventário, né? Ele pode, assim como o inventário extrajudicial é a escolha da pessoa, né? Pode se escolher qualquer tabelionato para fazer uma escritura no país. A gente pode também, como eu posso fazer um inventário lá, a gente tem a incidência de imposto. No imposto em São Paulo, do ITCMD, hoje ele é 4%. Hoje, porque tem muito projeto para mudar. Aqui em Santa Catarina tem essa alíquota progressiva, mas ela é progressiva, então às vezes ela é mais favorável. Então, às vezes, para ajudar um cliente, não é burlar a lei porque você pode, né? É uma questão de saber o que vale mais a pena. Um cliente, às vezes, ele mora em São Paulo, filho, mas ele morava, falecido morava em São Paulo, o filho mora aqui, e existe um automóvel de São Paulo. O único imposto que você precisa recolher do próprio estado é o imóvel, o bem imóvel. Então, se eu tenho tramitando aqui em Santa Catarina, é o meu inventário, mas meu cliente tinha um imóvel de São Paulo. Eu recolho sobre os bens, os demais bens, o imposto de Santa Catarina. O do imóvel eu recolho de São Paulo. Mas os bens móveis eu posso recolher do estado que eu fizer o inventário. Então, às vezes, o meu carro, o carro desse cliente, né? Eu tenho um cliente que mora aqui, o pai faleceu lá, ele tinha um carro em São Paulo. Ana, eu posso fazer o inventário aqui? Pode, a escolha é sua, se for extrajudicial. O imposto recolhe de onde? Se o inventário está sendo feito em Santa Catarina, você recolhe o imposto de Santa Catarina. Para bens móveis. Tá? Então, às vezes, vale mais a pena fazer aqui, recolher tudo aqui de Santa Catarina e vai estar regular e vai estar de acordo com a lei. O imóvel que às vezes pega uma alíquota aqui de 1%, lá está 4%. Então, é uma economia que vale a pena. Às vezes até o valor de escritura, né, também tem diferença. Mas a questão de saber que o imposto pode ser recolhido no estado que estiver sendo feito o inventário, desde que não seja um imóvel. Tá? E outra situação que às vezes passou despercebido, não lembro se eu falei, é a questão do cadastro do inventário no ITCMD. Se perceberam, não existe parte para cadastrar o meeiro, a viúva, né? A pessoa que tem meação. E realmente é isso. O imposto só incide sobre a herança, então só são cadastrados os herdeiros, não precisa cadastrar a parte meeira. Não precisa colocar a meeira e 50% dela, né? Como a gente viu, o próprio site calcula automático. Então, eu não tenho que fazer o cadastro dessa pessoa. Se depois vocês pensarem onde que eu coloco ela agora, não coloca. A não ser que for um caso que vai herdar também. Aí é diferente. Acho que é isso.
Fechou. Quero agradecer, então, novamente a participação da doutora Tainá, a participação de todos nessa noite e dizer que esse Café com Debate é o último do ano, né? E que retornaremos ano que vem, com certeza com mais temas e com a participação dos membros aí palestrando, que eu acho muito importante, tá? Quero agradecer, então, de novo, desejar uma boa noite a todos, uma boa semana e falar também que nós estamos com a campanha de arrecadação de brinquedos que a gente faz anualmente para as comunidades carentes do Frei Damião e Berejaru. A caixa que está sendo recolhida, né? Os brinquedos está na subseção aqui de Palhoça. E para quem não tiver condições de comprar brinquedo, a gente tem uma conta bancária que está no nome da doutora Maristela. Se a doutora puder passar ali no chat também, doutora Maristela, a conta, os dados bancários, né, para o pessoal ter acesso. E a gente deixa mais uns segundinhos aqui de aberto, mas peço a participação de todos, se puderem divulgar também, tá? Deixa eu deixar mais um pouquinho aqui. A doutora está colocando ali, escrevendo no chat. E também está sendo divulgado nas redes sociais, né, da OAB Palhoça. Então, novamente, obrigada, doutora Tainá. Vou aguardar os slides ali, porque a gente precisa aguardar isso com muito carinho, né? E lembrando que o vídeo vai ser colocado lá no YouTube, então depois no canal da OAB Palhoça. Tá? À disposição para todos aí reverem, né? Porque eu acho que a gente precisa rever muita coisa também, que a gente às vezes acaba passando despercebido, ou às vezes não tem uma situação agora, daqui a pouco vai ter, né? Então tá, obrigada, doutora Amanda, por ter participado também, obrigada a todos. Eu acho que não apareceu ainda, doutora Maristela, os dados da conta. Eu estou tentando achar aqui os dados, porque essa é outra conta que eu utilizo. Acho que eu tenho que estar carregando. Eu tenho. Se puder colocar ali. Dá para falar ou tem que pôr ali? Pode falar também, pode falar, porque daí fica gravado e depois o pessoal vai ter acesso, né? Ó, já temos É Nubank. Uma conta da Nubank, tá? Uma conta digital, então facilita para todos. Quem quiser que eu gere um boleto, por exemplo, quero ajudar com R$40, R$50, eu gero um boleto e a pessoa que quiser colaborar pode pagar em qualquer banco, então tem essa facilidade, tá? Mas quem tiver uma conta digital também, quiser fazer um TED, daí pode estar fazendo TED. Que essa eu coloquei uma funcionária específica para estar cuidando de todo o valor que entrar nessa conta, que é uma conta que eu quase não utilizo. Então facilita isso. Às vezes querem pedir que algum amigo faça alguma doação, a pessoa não tem condições de comprar o brinquedo, porque o fim de ano é um pouco corrido. Qualquer ajuda, né? Qualquer dinheiro que estiverem ofertando vai ser de bom grado para quem. Isso mesmo, esse é o intuito. O intuito é ajudar aqui, né? A campanha a gente faz desde 2016, a cada ano a gente consegue aumentar o número de brinquedos arrecadados, então esse ano a gente está nessa missão também, tá? Então, novamente, agradeço a todos. E lembro também que é importante que as doações serão recebidas até o dia 15 de dezembro, tá? Para quem doou em espécie, com depósito em conta, nós iremos no dia 16, eu, a doutora Tainá, a doutora Maristela, nós iremos comprar os brinquedos, depois a gente vai fazer uma cerimônia de entrega na subseção no dia 17 de dezembro, tá? Então, acho que é isso, pessoal. Obrigada a todos pela participação de novo e desejo uma excelente noite a todos. Obrigada, boa noite, até mais. Até mais.